A paz do Senhor, queridos. Eu quero, nesta tarde, início de noite, compartilhar uma palavra com você, que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 35, que fala sobre a seara e os ceifeiros, ou o trabalho e os trabalhadores. O texto, no versículo 35, diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Presta atenção, queridos. Nós estamos tratando acerca da seara e dos ceifeiros. Jesus, dentro de seu ministério terreno, Jesus, ele percorria cidades e aldeias. Dentro do seu ministério terreno, Jesus, ele visitava cidades e aldeias. E quando Jesus ele ia a essas cidades e a essas aldeias, ele ensinava nas sinagogas. Quando Jesus ia nas cidades e aldeias, ele pregava o evangelho do reino. Quando Jesus percorria cidades e aldeias, ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então você vai observar que Jesus, ele, como um servo, o servo divino, ele veio a este mundo com uma função. Ele veio a este mundo para anunciar o evangelho do reino. Jesus veio para ensinar acerca do reino. E Jesus também veio para curar enfermidades e moléstias entre o povo. Então, dentro desse ministério terreno, Jesus sempre esteve realizando como servo divino a obra que foi determinada para que ele pudesse fazer. Observe que quando Jesus ele está percorrendo cidades e aldeias, há uma multidão. A multidão sempre esteve presente aonde Jesus chegava. Jesus chegava nas cidades, havia multidão. Jesus ia para aldeias e havia multidão. E Jesus, o que ele tem? Ele teve grande compaixão deles. Jesus está observando que são muita gente, muitas pessoas que precisam ser ensinadas, são muitas pessoas que precisam ouvir o evangelho do reino, e são muitas pessoas enfermas que precisavam de cura. Então, quando Jesus observa, quando ele chega nas cidades e aldeias cerca dessas pessoas, dessa multidão, ele vai ter compaixão delas. Jesus vai ter
dó dessas pessoas. Jesus, ele vai sentir as dores com que essas pessoas estão sentindo. Por quê? Porque ele vai se colocar na mesma posição com que essas pessoas, porque compaixão é você sentir a dor do que o outro está sentindo. Então, quando ele está percorrendo as cidades e aldeias e vê tudo isso em relação à multidão, ele faz uma comparação dizendo que essa multidão é como ovelhas desgarradas, ovelhas errantes, que está sem pastor. Por quê? Há uma necessidade da ovelha ser guiada pelo pastor. Há uma necessidade da ovelha ser conduzida por um pastor. Até porque a ovelha, ela tem uma visão muito limitada. A ovelha, se ela trilhar um caminho e que na sua frente houver um abismo, por causa da sua visão limitada, ela cai no abismo. E as demais ovelhas do bando, que vier atrás dela, também vão ser precipitadas nesse abismo. Porque a ovelha, ela tem uma visão limitada, a ovelha tem faro limitado. A ovelha, ela necessita de cuidados, ela precisa de alguém que cuide dela. Mas a ovelha, ela tem algo interessante, ela pode ter uma visão limitada, ela pode ter um faro limitado, mas ela tem algo, ela tem os ouvidos, ela tem esse sentido chamado audição bem aguçada. Porque João 10 vai dizer que ela não dá ouvido ao mercenário, ela só dá ouvido ao seu pastor, porque ela conhece a voz do seu pastor. É por isso que precisamos, como ovelhas de Jesus, termos a nossa audição bem aguçada. Para quê? Para que nós não venhamos a dar ouvidos à voz de mercenário. Porque o mercenário é aquele que não cuida da ovelha. O mercenário é aquele que quer tirar proveito da ovelha. O mercenário é aquele que está interessado na lã e na gordura, porque ele só trabalha visando lucro. Ele só trabalha visando dinheiro, ao contrário do pastor. O pastor, aqui, e Jesus vai dizer como bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Então a ovelha, quando ela ouve a palavra da verdade vinda do seu bom pastor, ela não dá ouvidos a outra voz a não ser do seu pastor. Então Jesus aqui está dizendo que ele está olhando para essa multidão e está percebendo que essa multidão não tem pastor, que essa multidão está desgarrada, que essa multidão está andando por caminhos errantes. Então, ele vai expressar para os seus discípulos, para os 12. Ele vai dizer, a seara realmente é grande, mas poucos aos ceifeiros. Algumas traduções vão dizer, o trabalho é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Então Jesus, dentro do seu ministério terreno, embora ele seja Deus, mas ele, nesse momento, em seu ministério, ele está como homem, ele não pode estar em todos os lugares para poder atender a demanda da multidão. Ele não pode estar em todas as cidades e aldeias ao mesmo tempo, embora sendo Deus onipresente, e nesse momento, como homem, ele não tem como estar em todos os lugares. Então ele está observando que tem muito trabalho.
Ele está observando que tem que se ensinar, tem que pregar e também realizar curas. Então ele está dizendo, olha, o trabalho realmente é grande e são poucos os trabalhadores. Aí ele vai trazer um ensino. Jesus, ele vai dizer, rogai, pois, ao Senhor da seara. Jesus, ele traz um ensino que, embora o trabalho seja grande, tem muita coisa para fazer, mas Jesus está ensinando que não tem que ficar se lamentando, não tem que ficar murmurando, não tem que ficar questionando. Pelo contrário, ele nos ensina a rogar ao Senhor da seara. Nós precisamos entender que a seara, ela tem um dono, e o dono é o Senhor. Então é o Senhor que tem que enviar trabalhadores para a seara. Então, esse ensino nós precisamos aplicar, porque eu sei que muitas das vezes nós temos muitas coisas para realizar a nível de ensino, de pregação, de atender, as vidas que estão precisando de conselho, as vidas que estão precisando de oração, e muitas das vezes nós não damos contas. E a gente fala, Senhor, está pesado demais, Senhor, está cansado demais. Eu até coloquei aqui o exemplo de Êxodo 18:13, que fala sobre Jetro e Moisés, quando Jetro ele vai aconselhar Moisés a separar capitães de 1.000, de 100, de 50, para quê? Para que essas pessoas sejam capazes de atender as demandas mais fáceis e aquelas que fossem mais difíceis, viriam para Moisés resolver. E Moisés oraria a Deus para que Deus pudesse indicar os homens que deveriam ser separados para isso. Então, nós precisamos entender, a seara tem dono. A seara não é minha, a seara não é tua, a seara é do Senhor. Então é Ele que tem que dar condições, é Ele que tem que enviar trabalhadores para que a seara possa ser atendida, para que o trabalho possa ser realizado. Então nessa noite eu queria deixar essa palavra, essa noite eu queria compartilhar isso com você, meu irmão e minha irmã. Eu sei que temos muita coisa para fazer. Hoje nós temos visto que os trabalhadores estão dando trabalho. O trabalho é grande, mas os poucos trabalhadores que tem estão dando trabalho. Então nós precisamos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para trabalhar e não trabalhadores para darem trabalho. Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra e que você possa compartilhar. Que Deus te abençoe.